Dor de ouvido. Tu já sofreu com esse problema? Tu conhece alguém que tá sempre ruim com dor de ouvido? E tu sabia que nem sempre a dor de ouvido é por otite? Então vem comigo que no vídeo de hoje eu vou te contar um pouquinho o que pode estar causando essa dor, esse desconforto no teu ouvido. Vamos pro vídeo então! Oi gente, tudo bem? Para quem é novo por aqui, eu sou a Luciele, eu sou médica, sou otorrinolaringologista e hoje eu vim contar um pouquinho o que causa, quais que são os motivos para dor de ouvido. Para a gente entender, a dor de ouvido, a gente tem que lembrar um pouquinho de como é que é o nosso ouvido. Na verdade, o nosso ouvido é um órgão muito complexo, que tem relação com várias outras estruturas, vários outros órgãos no nosso corpo. O nosso ouvido ele é dividido em três partes. O ouvido externo, que é essa parte aqui do canalzinho do ouvido, que é a parte que a gente consegue mexer, botar a mão, que é a parte que tem a produção ali da cera. A gente tem o nosso ouvido médio, que é essa parte aqui atrás da membrana do tímpano, onde tem os ossinhos da audição, e o ouvido interno, que fica lá dentro do ossinho aqui atrás do nosso ouvido. Além disso, a gente precisa lembrar que o nosso ouvido ele é ligado com o nosso nariz pela tuba auditiva, que fica aqui atrás na comunicação do nariz com a garganta, nessa parte bem aqui de trás, que é a região que a gente chama de cavo. Então, o nosso ouvido ele é ligado tanto à nossa garganta quanto ao nosso nariz. Então, além disso, o nosso ouvido tem muita correlação com a musculatura, com a inervação da nossa garganta também. E além disso, o ouvido ele é interligado com essa articulação aqui, que é a articulação temporomandibular, que é responsável pela nossa abertura e fechamento da boca, que tem bastante relação com a nossa mastigação. Entendendo isso, a gente consegue entender que alguma alteração em qualquer uma dessas partes do nosso ouvido ou do nosso rosto que tenha ligação com o nosso ouvido pode causar dor. E essa dor se refletir lá dentro do nosso ouvido. Uma das principais causas de dor de ouvido é realmente a otite, que é a inflamação ou a infecção do nosso ouvido. Existem diferentes tipos de otite. Ela pode ser o que a gente chama de otite externa, que é a infecção aqui do nosso canalzinho do ouvido. Quando acontece uma otite externa, a gente sente bastante dor. O canal do ouvido incha, dificultando a passagem do ar, então dá aquela sensação de ouvido trancado. Pode acontecer a saída de pus, de secreção por causa dessa inflamação. A gente pode perceber o inchaço, a vermelhidão aqui do nosso ouvido mais externo, da concha do ouvido mesmo. Esse tipo de infecção ela é mais comum em pessoas que manipulam muito, mexem muito ali no ouvido, tá? Principalmente quem mexe muito no ouvido, tirando a cera. Então, as hastes flexíveis, são um perigo, porque acabam machucando o canal do ouvido, tirando a cera, que é uma proteção natural do ouvido, aumentando a chance das infecções. A otite externa é geralmente mais comum em épocas de calor, em épocas de umidade, porque a água que entra ali dentro do nosso ouvido também acaba aumentando a chance de propiciar o aumento dessas bactérias, causando as infecções. Além disso, pode acontecer também uma otite média, que é a otite média aguda, a causa mais comum de dor de ouvido, que é aquela infecção clássica que é muito mais comum em crianças, que vem acompanhado com dor de ouvido, sensação de ouvido trancado, febre, mal-estar, que é a infecção que acontece aqui dentro, no nosso ouvido médio. Muitas vezes ela pode vir acompanhada também de saída de pus, de saída de secreção. Mas ao contrário do que muita gente pensa, nem toda dor de ouvido é otite. Isso porque existem muitas outras causas em outras regiões ou no próprio ouvido que podem acabar se refletindo com a dor. Uma causa muito comum nada mais é do que o acúmulo de cerúmen lá dentro do ouvido. A cera é produzida aqui na parte mais externa do nosso conduto auditivo e ajuda como proteção, como lubrificante natural para o nosso ouvido. A cera é produzida e é botada para fora automaticamente por movimentos de mastigação, de bocejo. Muitas vezes, pessoas que produzem a cera e que acabam mexendo com um cotonete, com um haste flexível, ou que usam muito fone de ouvido, que acaba empurrando aquela cera lá para dentro, ou que usa protetor auricular, que também pode acabar empurrando a cera lá para dentro, essa cera acaba ficando
empedrada, virando literalmente uma pedrinha lá dentro do ouvido. E essa pedrinha pode causar sensação de dor, de desconforto, tanto ao encostar, quanto mastigar, quanto simplesmente essa dor, esse desconforto mesmo. Se for esse o caso, uma remoção simples desse cerumen já ajuda a aliviar a dor, sem ser necessário antibióticos ou medicamentos específicos. Além disso, outras causas para a dor de ouvido podem ser que nem estejam dentro do ouvido, como, por exemplo, inflamações ou lesões no cavo, que é essa região que fica aqui atrás do nariz, na comunicação do nariz com a garganta com o ouvido. Adenoidite, por exemplo, que é uma inflamação da adenoide, ou tumores lá atrás nessa região podem se refletir com dor de ouvido. Além disso, amidalite, infecção da garganta, irritações da garganta também podem ser refletidos como dor do ouvido, justamente pela proximidade de inervação e de vascularização que esses órgãos têm. Uma outra causa super comum da dor de ouvido está aqui no nosso rosto, que é a disfunção temporomandibular, que é a alteração dessa articulação aqui, responsável pela abertura e fechamento da boca, responsável pela mastigação. Muitas pessoas que possuem bruxismo, alterações da mordida, tensão muscular, acabam contraindo muito essa musculatura, causando inflamações que acabam muitas vezes refletindo lá dentro do ouvido com essa dor de ouvido. Muitas vezes, não necessariamente uma inflamação, mas o próprio desgaste também acaba gerando dor de ouvido. Mais do que isso, alterações do próprio nariz podem causar dor e desconforto lá dentro do ouvido, justamente pela comunicação do nariz com o ouvido, que é a tuba auditiva. Então, casos de rinite alérgica exacerbada, gripes, até mesmo desvio do septo, que acaba causando o que a gente chama de disfunção tubária, que é a alteração do funcionamento da tuba auditiva, alterando a pressão lá dentro do ouvido, também pode se refletir, em dores de ouvido. Então, quando tu tiver dor de ouvido, antes de sair tomando antibiótico por conta, o ideal é procurar um otorrino para avaliar qual dessas várias causas realmente é o teu problema. Muitas vezes não é o antibiótico que vai te ajudar, e a automedicação com o uso de antibióticos indiscriminados, além de trazer vários efeitos colaterais, também pode aumentar a resistência bacteriana, fazendo com que, uma vez que tu realmente tenha que usar antibiótico, aquele antibiótico não vai mais funcionar, e faça com que tu precise usar antibióticos cada vez mais fortes para infecções simples. Entendeu agora que nem sempre a dor de ouvido é otite? Se tu entendeu, já deixa teu like para eu saber que eu consegui explicar e esclarecer essa dúvida tão comum, e compartilha esse vídeo com aquele amigo que acha que está sempre com otite. Espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um beijo!